Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, um pequeno esclarecimento: eu não sou presidente do MST, sou parte de uma coordenação nacional, da qual fazemos parte vários companheiros por estado, e eu sou um deles, desse coletivo de 50, 60 pessoas. Mas o tema da Venezuela é muito importante que os nossos ouvintes e os militantes em geral do Brasil acompanhem no detalhe. Por quê? É claro que a Venezuela vive uma crise econômica, social e política, como de resto toda a América Latina. Do México para baixo, todo mundo está em crise. E nós aqui no Brasil estamos vivendo uma crise semelhante. Porém, o agravante do caso venezuelano é que eles têm a maior reserva de petróleo do nosso continente. E estão a apenas 3 dias de Miami com os barcos de petróleo. E são os que fornecem até hoje entre 20% e 30% do consumo diário da gasolina nos Estados Unidos. Então, o capital dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, ele depende de controlar o petróleo da Venezuela. Como agora o preço também caiu, isso aumentou os agravantes, tanto para essa renda petroleira que antes o Chávez utilizava para as políticas sociais, quanto para os interesses dos Estados Unidos, para eles terem um controle maior das reservas de petróleo. Então, o que vem acontecendo nos últimos meses é que parte da oposição de direita, aliados com parte dos capitalistas dos Estados Unidos, adotaram uma tática muito parecida com o que aconteceu na Ucrânia, que é criar caos, criar violência. Foram mortos mais de 100 pessoas nas últimas semanas. Agora ninguém pergunta de que lado. Quem morreu lá na Venezuela são soldados, agentes da segurança, motoqueiros que estão passando. E quem matou? As forças de oposição, para provocar um caos. Como revelou um deputado deles em Miami, numa palestra na universidade, dizendo: nossa tática é essa, é criar o caos, aumentar a violência para provocar uma intervenção militar externa. Ora, só falta um detalhe, que na Ucrânia havia as forças da OTAN que interviram, e a Ucrânia era vizinha da Rússia, e estava sob domínio da Rússia, da geopolítica. E a OEA não tem tropas. Os Estados Unidos não cometeriam essa besteira de eles fazer uma invasão militar, porque isso não seria aprovado pela OEA, isso não seria aprovado pelas Nações Unidas, e isso daria mais unidade ainda do povo venezuelano para enfrentá-los. Então, a tática possível que o doido do Trump pode ainda vir a utilizar é a Baía dos Porcos, que foi feito pelos Estados Unidos em 61 contra Cuba. Ou seja, faz um bloqueio econômico, que é o que eles já estão começando a fazer, contrata alguns mercenários, sobretudo de paramilitares colombianos, que estão se desativando por causa do acordo de paz, e tenta forçar uma invasão a partir da Colômbia ou a partir do Mar do Caribe. Com mercenários, claro, abastecidos com armas e dinheiro dos Estados Unidos. Mas mesmo essa receita já é conhecida. E isso aumentaria ainda mais a coesão do povo bolivariano com as Forças Armadas. Além do fato de que há uma organização complexa do povo bolivariano, do povo venezuelano. E não é tão simples assim eles fazerem uma intervenção militar, porque eles estão organizados em comitês bolivarianos, onde toda a população está engajada. Então, uma invasão militar dos Estados Unidos, eu considero que seria completamente um tiro no pé, e acho que lá nos Estados Unidos eles têm mais juízo do que o Trump. Cá entre nós, como provocação gaúcha, se vocês quiserem. Eu acho que é mais fácil o Trump ser derrubado por um impeachment pelas oposições internas que ele tem, mesmo da CIA, do FBI e do establishment americano, do que o Trump se atrever a invadir a Venezuela. Então eu acho que tende agora a se destensionar. A Assembleia está funcionando regularmente, já está tomando medidas concretas,
eles já estabeleceram um calendário que eu achava que ia ser mais curto, que vão funcionar durante 2 anos, ou seja, a Assembleia Constituinte vai ter o mesmo tempo que ainda falta para o Maduro, né? Nós vamos ter eleições no final do ano, agora em dezembro, para governador e para prefeito, o calendário eleitoral está mantido, e isso dividiu a própria oposição de direita, porque a turma do Capriles já foi a público e disse que vão participar das eleições para governadores e para prefeitura. Então eu acho que, do ponto de vista político, haverá um destensionamento. Eu acho que o grupo de diálogo vai se aprofundar. Essas forças de reitista que queriam o confronto estão sendo derrotadas politicamente.